Paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Você está sintonizado conosco na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. É uma honra recebê-los aqui conosco, estarmos mais uma vez reunidos em torno da Palavra de Deus. Aprendemos mais do seu ensino, da sua palavra, do seu santo e poderoso nome. Estamos aqui estudando a revista A Carreira que nos está proposta, né? E estamos adentrando agora na lição número 7, que trata da questão do perigo da murmuração. Então temos, ao longo dos nossos estudos, temos temas abrangentes, né? E temos temas específicos também. E esse é um tema muito específico que nós vamos tratar hoje. E com certeza teremos uma aula abençoada, onde pessoas vão ser transformadas, vão conscientizar-se de quem estiver praticando isso, e nós vamos ver a luz da palavra de Deus a respeito desse assunto. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor, referindo-se ao povo que murmurou no deserto, e nós vamos... que foram impedidos de adentrarem a terra prometida em virtude disso. Nós vamos estar tratando sobre isso. De uma forma introdutória, vamos tratar essa questão. A murmuração em si, ela tem fato que antecede e fato que sucede. E nós vamos estar vendo que um fator que antecessor à murmuração é a incredulidade. Exatamente isso, irmão, incredulidade. Incredulidade é o que antecede a murmuração. E o não derramar das bênçãos de Deus, a série de consequências que vem depois disso, passam a ser seríssimas. Então temos fatores que antecedem e fatores que sucedem essa prática. Então vamos aqui. Basicamente aqui, uma definição do que é murmuração. Normalmente é conhecido como um ato de você falar entre os dentes, reclamar entre os dentes, mas ela pode ser em alta voz também. Ao contrário do que muita gente imagina, pode ser em alta voz também. Mas normalmente é no meio dos dentes, aquela reclamação vindo de um coração azedo. Na verdade, a gente abrindo bem o coração e sendo bem simplista nessa primeira explanação, isso advém de um coração azedo, ausente de Deus, irmão. Quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a ficar azedo. Aí começa a ficar azedo, aí tudo é ruim. Tudo não está bom, nada está bom. Sempre, nunca está satisfeito, enfim, é uma série de situações aí que complicam, né, as pessoas ao longo da carreira cristã, e muitos até acabam tendo a sua evolução espiritual barrada e acabam virando até instrumentos do inimigo, praticando esse tipo de coisa. Quando na verdade é assim, irmãos, temos situações que temos que parar para analisar a respeito disso. Sabemos, tudo bem, que o Satanás é o nosso adversário e etc. Mas só que, se formos parar para fazer uma análise, eu, particularmente, assim, analiso, que o maior inimigo nosso não é Satanás. Ele é nosso inimigo, obviamente, não tem a sombra de dúvida disso, mas a Bíblia diz que nós resistimos a ele fugirá de vós. O apóstolo Paulo deu essa recomendação. Mas o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Então precisamos estar atento, sempre, vigilante, para que não estejamos sendo, em vez de ser instrumento do Senhor, ele está sendo instrumento do inimigo, na obra e na própria vida. É um alerta para nós, para as nossas vidas hoje, esse assunto. Então, o primeiro bloco, irmãos, que vamos analisar aqui, a murmuração na Bíblia, né? Então, nós vamos como sinônimo de resmungar, reclamar,
de falar entre os dentes, queixar-se amargamente de algo, enfim, você ser também crítico demais com quem está ao seu redor, com as pessoas. Você só vê defeito nos outros, começa a murmurar, enfim. É algo que é um veneno para a nossa vida espiritual, isso. Então, o comportamento dessas pessoas, ele é de um coração fundamentado no descontentamento, em queixa, em ira, em rebelião, ou até que você não concorda com determinada coisa, você pode até acontecer de você não concordar, mas você não tem postura decente para você colocar um argumento de uma forma sadia, para que possa agregar a algum fato, alguma situação, então o que vai fazer? Vai murmurar. Então isso é algo tão complicado, que existem situações que nem Deus escapa do murmurador, irmão. Ele murmura, o murmurador ele consegue até murmurar contra Deus. Vai falar, mas como que pode o negócio? Pode, oxe, pode sim. Pode, claro que pode. Quer ver só? Vem comigo, irmão. Ó. Vamos para Números. Vem comigo, irmão, em Números 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Vamos dar um exemplinho aqui. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em alta voz naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo morrido nesse deserto. Olha o que o povo estava falando. Depois que Deus fez tudo aquilo, os irmãos sabem muito bem. Abriu o mar, deu escape, o povo passou com o pé enxuto, e dentre outros milagres que Deus foi fazendo, teve quem teve aí a capacidade de falar isso. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Olha isso, irmão. Estão acusando Deus aqui. Veja o tamanho da gravidade. Por isso que eu estou falando, sobra até para Deus, aspas, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eu estou trazendo à luz esse tipo de coisa, irmão, para você ver, irmão, a gravidade que é isso. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, ignorando a liderança de Moisés e Arão, que eram os homens no qual Deus instituiu para dar toda a direção para o povo. Então, ora, já com esse texto, já entrou num campo já complicadíssimo no relacionamento daquela geração com Deus, porque é o cúmulo da ingratidão, irmão. Vamos ser bem simplista e colocar a realidade na mesa de uma forma tranquila e bem clara. É o cúmulo da ingratidão. Se a ingratidão tem um cúmulo, é esse aqui. Porque aí chega no ponto que as pessoas passam a não reconhecer absolutamente nada do que Deus fez antes. Então, o que Deus fez antes não importa. Ou aquela situação ali desfavorável para aquele momento é igual ao professor de matemática que colocou uma tabuada na lousa e foi lá e colocou assim, 7 vezes 1, 7, foi indo. Aí quando 7 vezes 2 ele colocou 15. Aí de 7 vezes 3 até 7 vezes 10 estava tudo certo. Aí os alunos, professor, 7 vezes 2 está errado. Por que acontece isso? Você vai acertar, irmão, centenas de vezes, mas sempre vai ter aquele que vai ter que vai querer jogar toda a carga negativa porque você cometeu um único erro. E o professor, diz a história, que esse professor fez isso de propósito, para depois falar para os alunos que o mundo ia ser cruel com eles,
porque eles só iam ver o que eles fizessem o de errado, e o que fosse certo não seria reconhecido. E o que aconteceu isso com o povo? Alguém chegar e falar, não, peraí, Deus, olha o que Deus fez até agora. Isso aqui está no programa, a gente vai passar por dificuldade, mas nós vamos chegar lá. Mas não, tudo que Deus fez de bom, na boca dessa geração, vou dizer 100%, mas uma grande parte dela, não servia mais para nada. Percebe, irmão? Então nós vemos o seguinte, que a incredulidade antecede a murmuração. Por quê? Esses que estavam falando isso não estavam crendo que Deus faria o milagre deles terminarem a travessia, deles terminarem a viagem. Então a incredulidade antecedeu a murmuração. Olha só, tá certo? E o que sucedeu a esse evento, nós sabemos muito bem, que depois eles acabaram ficando a geração toda impedida de entrar na Terra Prometida por causa desse pecado. Então foi muito grave isso. Muito bem, o versículo 27, isso Deus, agora aqui ó, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Aí já ativou a irritação de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Aí o texto vai dizer, nesse deserto cairão vossos cadáveres, aí começa a vir a sentença. Muito bem, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, um pouquinho sobre isso. E aí veio a sentença. Pô, mas só esse caso na Bíblia? Não. Temos um que, ao meu ver, inclusive o autor da revista não coloca, mas eu vejo como relevante a gente tratar também de murmurar diretamente contra Deus. Vem comigo, irmão, aqui, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 11 e versículo 12, que é a passagem onde Adão e Eva comeram do fruto proibido. Os irmãos conhecem a história, mas eu quero destacar algo nesse texto aqui. No versículo 11 diz o seguinte, ó, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus perguntando. Pois bem, olha o que disse Adão. A mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, peraí, o que está sendo dito aqui? Em outras palavras, Adão virou para Deus, em outras palavras, ou num português um pouco mais popular, disse o seguinte, essa mulher que você me deu aí, Deus, o que você me deu foi uma mala. Chamou a mulher de mala, vamos dizer assim, é uma mala. Olha aí o que ela fez. Em vez de, qual que seria a postura de Adão? Ô Senhor, pecamos contra ti, tenha misericórdia de nós. Você ser humilde na presença de Deus. Você se humilhar. Principalmente quando você peca ou quando você erra. Então, Adão colocou aqui indiretamente a culpa em Deus. Porque Deus, você me deu essa mulher aí, mas essa mulher aí que o Senhor fez aí, ó. Entendeu? Então, essa é uma murmuração que não é só a murmuração de quina de dente. Não, essa foi uma murmuração de voz normal aberta. Eu vejo isso tão grave, ou se analisarmos bem, até mais grave ainda do que o povo fez no deserto. Que foi uma murmuração direta contra Deus e mudou totalmente o curso da humanidade. E Adão teve a chance na mão. Deus, ele é rico em misericórdia. Se houvesse um arrependimento ali,
O rumo poderia ter sido outro, mas não. O que foi o caminho que Adão tomou? O caminho da murmuração. Ele murmurou contra Deus abertamente. Olha, Deus, você também é a mulher que você fez. A mulher que você fez aí, que você está fazendo aí, que você fez. Ó. Certo, irmão? Temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque muitos pereceram ao longo do caminho, ao longo da jornada, por causa dessa natureza de situação. Muito bem, aqui o comportamento dos murmuradores. Então, de uma forma geral, a gente pode observar, o temperamento dessas pessoas é um temperamento, normalmente ele é inquieto, de ansiedade exacerbada, de exigência acima do limite para com o semelhante, diria. O que mais podemos analisar do comportamento aqui? Indiretas sarcásticas. Tem gente que usa a ironia como murmuração, né? Contra as pessoas, contra Deus. Então, esse tipo de pessoa, irmão, consegue bagunçar um clima de uma igreja, consegue até jogar um irmão contra outro, ou tumultuar o ambiente da igreja ou da família, que seja. Atos capítulo 6, versículo 1. Vamos dar uma olhada no texto? Vem comigo, irmão. Atos capítulo 6. Vamos ver que na igreja, quase que a igreja já primitiva sofreu com esse tipo de coisa. Ó. Quer ver? Atos capítulo 6, versículo 1, que fala, um texto que fala sobre a instituição dos diáconos na igreja cristã. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, houve uma murmuração. Tá vendo? Eu vou tentar simular isso aí, tá vendo? Aí, estão fazendo um monte de coisa aí, mas aí, coitada das viúvas. E aí, ó, tá vendo? Murmuração. Em vez de chegar e falar assim, qual que seria a atitude correta? Irmãos, tem uma questão assim, eu acho relevante, vamos tentar, o que os irmãos acham a gente tentar fazer assim, o que os irmãos acham a respeito disso? Eu acho isso importante e relevante. Você expor uma questão, para tentar procurar o quê? Uma melhoria para o trabalho cristão, melhoria para a vida cristã, irmão, nós temos que ter na nossa mente que precisamos ser mais... digamos assim, ser pessoas que tragam propostas de soluções para as coisas, mesmo que elas não sejam, e mesmo se elas não forem aceitas, a gente levar numa boa, tranquilo, sem arrumar inimizade por causa disso, do que ficar, ver alguma coisa aqui que talvez ele acha que não está legal, ele já vai pegar o outro ali, para, tá vendo, e tal, ali, e tal. Gente, é assim. A gente precisa crescer, a gente precisa mudar, a gente precisa colocar as nossas vidas verdadeiramente diante de Deus para que cresçamos na palavra do Senhor, cresçamos nas Escrituras, cresçamos como cristãos, como seres humanos e a gente ser um agente de possíveis soluções para os nossos pastores, porque senão nós só vamos trazer problema, irmão. Nós temos que propor solução. Propor solução, até se você vê um problema, mas olha, eu acredito que se a gente fizer isso, a gente melhora aqui. Legal, bacana. Mas o que acontece? A pessoa quando está azeda, quando está longe de Deus, parece igual o nosso pastor fala, um maracujá de gaveta, limão de gaveta, a pessoa está azeda e não consegue enxergar nada. Ainda consegue esquecer daquilo tudo que Deus fez. Por causa de uma dificuldade que possa estar passando na vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E aí, irmão, nós vamos fazer o que? Já está profetizado isso. Jesus mesmo já disse que nós teríamos aflições no mundo. Então, é necessário que tomemos cuidado com essa natureza de situação, para não nos colocarmos de uma forma ingrata diante de Deus, quando nós estivermos perante as nossas dificuldades. Isso é fundamental, irmão.
E outra coisa, o crente murmurador, ele vira instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, contra a obra de Deus na sua própria vida. Enfim, temos uma situação aí que, se não tivermos atentos, nós vamos ser agentes propagadores de confusão, de contenda, de jogar pessoas umas contra as outras, enfim, não aceita a liderança de outro, porque acha que ele, se tivesse lá, faria melhor. Gente do céu, pelo amor de Jesus, nós temos que colocar diante de Deus com as nossas orações, para que todas as pessoas que estão sobre nós, seja em que função for, elas serem abençoadas por Deus. Porque como que você vai pleitear ser alguma coisa no reino de Deus, sendo que quando você precisa ser o Arão e Hur do negócio, né? Arão e Hur, para quem lembra da passagem, está Moisés aqui, quando ele era avançado de idade, quando os braços de Moisés abaixavam, Israel perdia a batalha. Aí quando ele conseguia levantar o braço, Israel prevalecia na batalha. O que Arão e Hur fizeram? Um entrou debaixo de cada braço de Moisés, para que os braços dele permanecessem de pé, levantados ao alto, e aí Israel prevaleceu na batalha. Nós estamos precisando de gente assim, irmão. Gente que entra debaixo dos braços de Moisés, para que a igreja cristã prevaleça na batalha contra o mundo, contra o diabo, contra as potestades, principados e diabruras, mundo afora, que estão aí apurrinhando a vida do mundo todo. Então, irmão, é uma questão que eu coloco para você. Se você está se posicionando dessa forma no teu cotidiano, na tua vida cristã, esse estudo, essa análise que nós estamos fazendo aqui, é uma oportunidade para você mudar, para você se arrepender. E outra coisa, irmão, e tem que tomar cuidado, mas muito cuidado. É como você se dirige a Deus. Porque tem gente que chega diante de Deus, quer mandar em Deus, quer dar ordem em Deus. Chega reclamando, murmurando já na oração, em vez de ele orar, ele murmura contra Deus. Quer mandar em Deus, quer estabelecer regras para Deus fazer as coisas. Irmão, menos, pelo amor de Jesus, muda esse tom, irmão. Quando você vai orar, você precisa ter a consciência de que nós estamos se dirigindo ao Rei dos Reis. Não estamos falando com qualquer um. Isso precisa estar claro. E precisa ter o coração humilde para se apresentar diante de Deus. Muita gente quer se apresentar diante de Deus, mas com o coração cheio de altivez, cheio de ira, com o coração azedo, com o coração cheio de queixa, de oposição, de rebelião. Como que vai ser abençoado desse jeito, irmão? Para e pensa. Eu estou trazendo isso para uma reflexão. Não fica bravo comigo não, tá, irmão? Fica bravo comigo não. Mas se houver vidas que estiverem mudando a sua postura, mesmo que for uma só, com essa explanação que nós estamos fazendo, conscientizar e se arrepender e mudar, glória a Deus por isso. Ora, então aqui a conclusão parcial desse bloco, aqui o autor da revista coloca aqui: murmurar significa resmungar, reclamar, e o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, queixas e oposição, que seria a rebelião, né? Mas tudo que o autor colocou aqui, para mim o que vale a pena inserir nesse contexto é a incredulidade. Porque o texto que nós lemos lá de Números 14, por que eles estavam murmurando? Porque eles não estavam acreditando, eles não criam que Deus ia completar a obra.
Eles queriam até voltar para trás, nomear um outro líder por conta deles, para dar ré e voltar para trás. Então, a incredulidade, ela antecede a murmuração. Isso é fato. E os dois caminham juntinho. Mas juntinho. Então, você me precisa acordar, irmão. Para a gente não ser agente do inimigo nesse mundo. Muito bem. Bloco número 2, ele diz o seguinte, ó, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Muito bem. Então o povo passou a murmurar sistematicamente contra a liderança de Moisés e Arão, até o texto que nós lemos ilustra isso. E a murmuração contra os líderes era a mesma coisa que estar murmurando contra Deus. Porque o próprio Deus instituiu esses líderes que eram segundo o seu próprio coração. Veja bem, irmão. Então, muitos deles que fizeram isso, talvez nem tinham ciência do que estavam fazendo. Mas era o que estavam fazendo, certo? Vamos para um texto aqui, irmão? Vem comigo aqui. Vamos comigo em Êxodo, irmão. Ler mais um textinho aqui, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 3. Ó, disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a esse deserto para matares de fome a toda essa multidão. É difícil até comentar um texto desse, irmão. Mas é o que eu vou tentar fazer. Esse foi o início do fim para eles. O início do fim. Não seja ingrato diante de Deus. Como eu estou colocando para os irmãos que a incredulidade antecede a murmuração, certo? A ingratidão sucede a murmuração. Porque tudo que Deus fez até então foi tudo pro lixo. Não serviu para nada. Quantos não têm hoje, nos dias de hoje, irmão, tomado essa postura? Murmurado diante de Deus. Deus fez tanta coisa ao longo da jornada do cidadão. E ele está num ponto de dificuldade e toma a mesma postura que os filhos de Israel tomaram naquela situação. Irmãos, é muito grave isso. Temos que tomar cuidado com isso. É muito mal. Então, a ausência de fé levou à prática do mal, que era o quê? A prática da murmuração. Murmuração contra Deus. Contra Deus. Versículo 4. Desse mesmo capítulo de Êxodo 16. Disse o Senhor a Moisés: eu farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Ou seja, Deus ainda foi misericordioso, se propôs a promover mais milagres, e Deus estava amparando eles ali. A ansiedade é outra coisa também que conduz muito a esse tipo de prática. Não espera Deus fazer. Ele vai fazer, irmão, as coisas na nossa vida no tempo dele, do jeito dele, do método dele, na hora dele, usando quem ele quiser ou com a interferência dele pessoalmente. Então, como Deus vai fazer não é da nossa alçada, irmão. O como Deus vai fazer vai da sua fé. Eu creio que o Senhor vai abençoar, eu creio. E eu agradeço a Deus que Deus tem feito. Você tem que tomar essa postura. E agradecer a Deus, vou dar mais uma receita. Mais uma receita. Exercício de fé é agradecer por aquilo que você ainda não viu.
Você agradecer por aquilo que você ainda espera. Agradecer a Deus por aquilo que você ainda não recebeu. Essa postura que você vai ter, irmão, você tomar essa postura, você vai ver a mão de Deus operar a teu favor. Isso eu falo de depoimento de testemunho próprio. De testemunho próprio. Mas enfim. Conselhos, conselhos e conselhos. Essa é uma noite de conselhos. Vamos seguindo, irmão. Vamos em frente. Por que é perigoso murmurar? Né? O autor aqui, ele levanta aqui. Bom, vamos lá. A murmuração, como já dissemos até anteriormente, o autor aqui ele relata, configura um ato de impiedade extrema contra Deus, e é mesmo. Porque é o cúmulo da ingratidão, que é o que vem depois, que é o que sucede. A ingratidão é o quê? Eu estou com essa dificuldade aqui, Deus não olha mais para mim, não quero mais saber, eu vou pegar os cargos, eu vou falar com o pastor, eu vou entregar os cargos, eu vou entregar tudo, eu não quero mais saber de nada. Irmão, desculpe a minha franqueza. Desculpe a minha franqueza. Deixa de ser azedo, irmão. Deixa Deus atuar dentro do teu coração. Tenha um coração esperançoso. Seja humilde diante de Deus nas pretensões que você tem, naquilo que você pleiteia. Seja humilde na hora de pedir. Ó Senhor, conceda, Senhor, essa bênção. Ó Deus, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Seja humilde diante de Deus. Você não está falando com qualquer um, irmão. Você está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Então não pode ir com, assim, Tem gente que acha que é fast food, que a fé é fast food. Não é fast food não, irmão. Estou dizendo isso que eu trabalhei no segmento, fui gerente nessa área aí, e eu sei o que é trabalhar com comida rápida. Mas as coisas de Deus não é fast food, comida rápida, irmão. Tem um processo. Até irmãs, irmãos que pleiteiam trabalhos ministeriais, pleiteiam um monte de coisa, mas pergunto para você, se você cria dor de cabeça para o teu líder, se você não serve para obedecer, como que você pleiteia querer mandar em alguma coisa, irmão? Sendo que você murmura, você reclama, você bota casca de banana, pedra de tropeço, tudo na frente do teu líder para isso. Desculpa a franqueza, irmão, estou abrindo o coração aqui, talvez vocês vão ficar bravo comigo, ou o pastor me chamar no gabinete depois, tudo bem, faz parte do show. Mas eu preciso falar a verdade, e a verdade é essa, certo? A gente precisa tratar. A gente precisa tratar. Se nós temos a pretensão de sermos eficientes no reino de Deus, eficientes no nosso testemunho, eficientes para com os nossos familiares, no convívio com os nossos familiares, que é a nossa primeira igreja, é a nossa família. Se você quer, com o seu testemunho, alcançar essas pessoas e você ter um trabalho decente, de sucesso, de êxito, que você venha produzir, que você venha entregar para o Senhor uma oferta agradável e suave ao Senhor, você precisa mudar teu coração. Desse jeito você só vai bater cabeça. Igual o Adão bateu cabeça lá em Gênesis, que nós lemos, igual o povo de Israel aqui também, que fica falando um monte de bobagem para Deus. Aí depois que as coisas dão errada, que começa a ir tudo para trás, aí vai querer botar a culpa em quem? Botar a culpa no irmão? No pastor? Tem aqueles que colocam a culpa até em Deus. Adão botou a culpa em Deus. Mas essa mulher que você me fez aqui, que botou tudo a perder. Mas não, ele tinha que ter sido um homem. Homem assumiu o negócio. Não, Deus, aqui o problema aqui não foi nada, aqui o problema foi eu que pequei. Tenha misericórdia de mim e me perdoe. Essa era a postura de um homem. Não querer jogar a bucha nas costas da mulher. Essa é a questão. Hã? Pois bem, vamos seguindo aqui. A conclusão parcial aqui desse bloco, aqui, o autor aqui relata o seguinte: a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Nós colocamos isso aqui em verso e em prosa aqui, grande, bem esmiuçado.
O bloco aqui número 3 tem o título seguinte, que é a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Muito bem. É bem a propósito isso também, porque, igual o autor aqui colocou a questão dos filhos de Israel, que não conseguiram adentrar a Terra Prometida, e também inserindo aqui a questão de Adão, que perdeu o paraíso também, por causa dentre outras coisas, uma delas é a murmuração. Nós temos que tomar cuidado também, que pode acontecer conosco isso. Isso é uma alusão, é um protótipo, é um prelúdio de um perigo que pode advir para as nossas vidas também. Exatamente isso que eu estou falando. Porque o processo de afastamento de Deus não é um processo da noite para o dia. Não. E outra coisa, o inimigo das nossas almas, ele trabalha estrategicamente. Você precisa ser estratégico em Deus. Porque ele trabalha estrategicamente, ele não tem pressa. E para você afastar de Deus, não precisa de pressa. Aos poucos, com esse tipo de atitude, uma atrás da outra, que atrás da outra, que atrás da outra, atrás da outra, quando você vê, você está do lado de fora. Ou muitas vezes até desviado dentro da igreja. Acha que está no reino de Deus e não está do lado de fora. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque é um processo. É um andar de um processo isso daí. Que temos o processo de nos aproximarmos de Deus, mas existe também o processo inverso. E essa é a receita para o processo inverso, irmão. Muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com isso. Eu quero dizer aqui, ó, o destino dos murmuradores. O autor ele coloca a seguinte situação, ó. Vive praticando a murmuração, já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais, que é o que realmente acontece. Aí a música não serve, a pregação do pastor não foi boa, o som estava muito alto, enfim, tudo vai ser motivo para reclamação. A pessoa fica azeda de um jeito que fica impraticável você tentar manter uma comunhão com a pessoa, de tanto que dá espaço para esse tipo de coisa. Irmão, seja humilde. Coloca diante de Deus de forma humilde. Não fica criando problema para os outros. Não faça isso não. Muito pelo contrário, ajude, ore, faça a sua parte. Seja um canal abençoador, não uma pedra de tropeço. Desculpe a sinceridade, mas precisa ser falado isso daí. Você corre o risco de ficar do lado de fora, irmão. Da mesma forma que aconteceu lá em Noé, havia não só murmuração, mas havia escárnio, né? 50 graus na sombra. Eu imagino os caras falando lá, 50 graus na sombra, esse céu aqui. Não vou falar de brigadeiro porque não tinha aviação na época, mas vamos dizer, esse céu de brigadeiro aqui está falando que vai chover. Você imagina, irmão. Só que quando fechou a porta, filho, já era. Nem Noé que estava do lado de dentro não podia abrir a porta da arca, porque a arca era só abria pelo lado de fora. Então temos que tomar cuidado com essas coisas, irmão. Muito cuidado com essas coisas. Ok. Os males que a murmuração pode provocar, nós estamos debatendo grandemente, abertamente, mas são algumas coisas que o autor coloca. Alguns males que a murmuração pode provocar. Contendas, pode, claro. Rebeldia, nós falamos sobre isso, certo? Não aceita, não quer, acha que ele é o tal, que ele é o maioral, que não, quem tem que fazer sou eu, só eu que sou o maioral, só eu que sou o bambambam, e coisas dessa natureza, criando rebeldia. Até divisões ministeriais, quantos ministérios não foram divididos ao longo da história por causa dessa natureza de situação. Sem contar, sim, também, claro,
que esse tipo de prática acaba atraindo outros pecados, né? Além desses que foram citados. Aí começa a rebelião, idolatria, blasfêmia contra Deus, igual vimos abertamente aqui. E aí, como consequência, você acaba prestando um serviço de qualidade para o inimigo. Um serviço de qualidade para o inimigo. Enquanto você continuar com esse coração azedo, causando esse tumulto todo aí, e destilando todos esses venenos espirituais aí ao redor de quem está com você, você está prestando serviços relevantes para o adversário, filho. Desculpa a franqueza, desculpa a sinceridade, mas eu sou obrigado a falar, porque o tema me leva a isso. Me leva a esse tipo de coisa. Você está prestando um serviço de qualidade para o inimigo, irmão. Para com isso em nome de Jesus. É esse o conselho que eu dou para você nessa aula bíblica aqui da nossa Escola Bíblica Online. É claro que é muito mais confortável a gente falar de bênção, daquilo que Deus tem feito, o que Ele fez, assuntos maravilhosos nós temos tratado aqui, mas existe, igual no automobilismo, irmão. Automobilismo tem aquela, para quem conhece a modalidade, a maioria conhece, tem a figura do box, onde o carro vai parar, aí vai ter abastecimento, vai ter troca de pneu, vai ter ajuste dos aerofólios, enfim, uma série de serviços ali que são prestados para o carro do piloto, que são feitos em fração de segundo, inclusive, são coisas assim até extraordinárias. Que mais me chama a atenção nessa modalidade não é bem a corrida em si, mas na hora que o carro para. Então, hoje, aqui, essa aula é como a gente estivesse entrando no box. Vamos entrar no box? Vamos dar uma abastecida, vamos dar uma calibrada, trocar o pneu, calibrar e trocar o pneu, ou melhor, trocar e calibrar, que seria o contrário, abastecer, acertar o aerofólio, colocar o carro no plumo de novo, para que você possa sair do box e continuar a tua carreira cristã. Porque existem momentos na nossa vida que é necessário que estejamos atentos para que não sejamos pedra de tropeço e prestarmos, igual falei agora, ironicamente falando, claro, né, prestando serviços relevantes ao inimigo. Serviço de qualidade para Satanás. É justamente isso que ele quer. Então esse terceiro bloco aqui, o autor ele conclui dizendo o seguinte, que a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Ao mesmo tempo que eles não entraram lá atrás, nós corremos o risco que se não ajustarmos isso, não entrar na Canaã celestial também. Muito bem. Concluindo, eu quero ler com os irmãos aqui, Romanos capítulo 14. Deu um texto aqui. Perdão, Romanos capítulo 15. No versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4, melhor dizendo. E aqui nós vamos já partir para o encerramento. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte aos romanos: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos paciência. Ainda no versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
esse mesmo sentimento, o sentimento de amor, de paciência, de aguardar o trabalhar de Deus na vida do irmão, ajudá-lo naquilo que ele necessita. Você tem que ser o facilitador, irmão, não o colocador de pedra de tropeço. E esse, dentre várias verdades nesse texto de Romanos 15, fala inclusive sobre isso. Então, irmão, fechando essa palavra, eu quero agradecer os irmãos pela atenção, pelo carinho da sua audiência, pela dedicação de ter tido paciência, de ouvir toda essa explanação. Com certeza você vai ser abençoado e essa palavra vai reverberar em várias vidas. Você que vai estar acompanhando ao longo dos próximos dias, né, essa lição. E que eu quero que você seja abençoado, irmão. Eu quero que você seja próspero no reino de Deus. Desejo que você tenha o galardão imenso no céu. Mas para isso, irmão, foi necessário a gente parar no box hoje. Paramos no box e fizemos todo o trabalho para que esse carro, que é você, volte na pista novamente para a gente continuar nessa caminhada cristã. Obrigado a todos, você que esteve conosco aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Aí no próximo domingo estaremos juntos novamente para a próxima lição, para novamente juntos estarmos ao redor da palavra do Senhor, para aprendermos mais dele e sermos melhores a cada dia que passa na sua presença. Deus abençoe todos os irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe, Shalom.